Olá, gente, tudo bem? Eu espero que sim. Bem-vindo a mais um papo, na verdade, o terceiro papo, a terceira conversa aqui da nossa série de conversas a respeito desse tema tão interessante, fé e trabalho, como interagir, como integrar, como conciliar ou reconciliar, em alguns casos, a espiritualidade e o trabalho. Já disse isso nos demais vídeos, aliás, esse é o terceiro da série. Se você está desembarcando agora, recomendo que você dê um pulinho lá no nosso canal e inicie pelo início, pelo começo, pelo primeiro, para que a construção da conversa seja melhor para a tua compreensão do assunto, né? Mas é só uma sugestão, cada vídeo eu creio que ele é autossuficiente, né? Ele se encerra em si mesmo, mas melhor do que saber só parte do assunto é saber o assunto inteiro, fica a minha recomendação, tá bom? Estamos conversando sobre esse assunto, como eu já disse, esse é o terceiro vídeo, e lembro e ressalto que a nossa conversa está baseada no livro homônimo do pastor Timothy Keller, Fé e Trabalho como Integrar. Tem um subtítulo muito interessante, Nossa Profissão a Serviço do Reino de Deus. Eu espero que realmente esse papo, essa conversa elucide, ajuste, te estimule e coloque você para trabalhar essas questões ligadas à fé, trabalho e aí por diante. Deixa eu ligar meu cronômetro aqui, para a nossa conversa aqui não se estender muito, né? A gente tem que deixar tudo prontinho aqui. Então vamos lá, vamos bater esse papo que eu acho que ele é relevante. O tema do nosso episódio de hoje é a dignidade do trabalho. Nós já falamos sobre a formação de Deus, melhor dizendo, a criação feita por Deus, a forma como Deus age, isso está ali no primeiro episódio. No segundo episódio nós falamos sobre o design do trabalho, como Deus nos deu o trabalho, não como uma maldição, como muita gente pensa, mas como parte da nossa própria característica de seres humanos que somos. E hoje a gente entra nesse tema aqui interessante também, a dignidade do trabalho. Vamos lá, Gênesis 1, 26 a 28 nos diz assim: Disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos. Multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Bem conhecido esse texto, ele nos dá a base para a conversa que nós teremos a partir de agora. Eu quero te apresentar uma pessoa que é a Ayn Rand. Olha só, essa jovem senhora na foto aqui, Ayn Rand, nascida em 1905, faleceu em 1982. Talvez a tua pergunta seja, quem é essa mulher? A pergunta que cabe aqui no contexto, né? Então vamos lá. Ela foi criadora do objetivismo, mas antes disso é bom lembrar que ela foi romancista, filósofa, ela é americana e criadora, como já disse aqui, do objetivismo, o qual ela chamou de uma filosofia para a vida na Terra. Interessante, né? Os romances, ela, como eu já disse, romancista, escreveu, portanto, romances. Os mais lidos romances de Rand são A Nascente, uma história sobre um arquiteto independente e intransigente, e A Revolta de Atlas, uma história sobre o papel da mente na vida humana. Ok, interessante, está aqui os dados para você, mas o mais interessante é isso que está na tela agora, olha só. Para a Rand, o trabalho criativo e produtivo é essencial à dignidade humana, mas geralmente é aviltado pela burocracia e pela mediocridade. Uma das personagens em A Revolta de Atlas, um dos romances que ela escreveu, afirma assim: seja uma sinfonia, seja uma mina de carvão,
Todo trabalho é um ato de criação e jorra da mesma fonte, a capacidade de enxergar, de conectar e de criar o que não tinha sido visto antes, conectado e realizado antes. Quem nos apresenta essa pessoa é o próprio Timothy Keller no livro no qual essa série aqui se baseia. E é interessante ele fazer isso, e o Timothy Keller, eu gosto dessa tranquilidade que ele tem de trazer para dentro da explicação do tema, como exemplo ou como informação, dados, informações e até mesmo biografias, ou aliás, que advêm, que provêm de biografias, que não conversam completamente com o cristianismo, e ele faz isso tranquilamente, ou seja, ele não usa só a opinião e as falas de pastores, de estudantes de teologia, ele vai no mundo, né, como a gente costuma dizer, na sociedade. E aqui ele faz isso de uma forma muito interessante. Sabe por quê? Porque essa mulher, a Randi, ela criticou bastante o cristianismo. Olha que interessante, ela se levantou contra o cristianismo, mas dentro do arcabouço de pensamento da Randi, a composição da cosmovisão dela, o trabalho é visto como aspecto da dignidade humana. Então, nesse sentido, essa mulher que, inclusive, se levantou contra o cristianismo, o pensamento dela conversa com Gênesis capítulo 1 e com a ideia do trabalho dentro do texto bíblico, dentro do que nós entendemos ser o Evangelho. A Randi acha que o trabalho é parte da dignidade humana. Aliás, essa fala, né? Ali, ó, a partir do meio ali, seja uma sinfonia, seja uma mina de carvão, todo o trabalho é um ato de criação e jorra da mesma fonte. A capacidade de enxergar, de conectar e de criar o que não tinha sido visto, conectado e realizado antes. Ela está elevando o trabalho a uma categoria muito interessante. E o Timothy Keller, como eu disse, traz essa ideia, ou seja, ele quer dizer que parte da sociedade enxerga o trabalho de forma digna, mesmo gente que, como a gente costuma dizer, não é cristã, não é crente. Interessante. Mas uma coisa para a gente saber é que nem sempre foi assim. Os gregos não enxergavam o trabalho dessa maneira. Os gregos, como eu já disse aí, como está escrito aí, diz assim, que eles viam o trabalho, na verdade, como uma praga, algo aviltante. É interessante, né? Os gregos, com aquela beleza toda, os pais da filosofia, que nós tanto hoje dependemos e utilizamos para compreender o mundo, eles tinham problema com o trabalho. Eles não achavam trabalho algo digno. Aristóteles, por exemplo, um dos nomes mais conhecidos da cultura grega, né, da filosofia grega, ele disse que o desemprego era a qualificação mais importante para uma vida genuinamente digna. Olha só, é hilário, né? Aristóteles dizendo assim, ficar desempregado é a dignidade que o homem precisa. É interessante isso. Por quê? De onde vem esse pensamento? Esse pensamento vem do que nós chamamos de dicotomia. Dicotomia, palavra grega também, que significa separação. Separar o quê? Separar material e espiritual. Essa foi uma característica da filosofia grega, do pensamento grego, e alguns filósofos e pensadores gregos fizeram esse trabalho de uma forma muito intensa. Então, por exemplo, os deuses na cultura e no pensamento grego, eles eram invejados pela sua distância do material, da vida, né, que nós vivemos, das coisas materiais. Então, a morte, portanto, na cabeça dos gregos, é um livramento que leva o homem ao mesmo estado dos deuses, só morte, para poder me levar para esse estado em que eu não dependo mais da matéria, né? Num diálogo que Platão escreveu, chamado Fédon, Platão escreveu um diálogo chamado Fédon. Ele sustenta que o bem-estar do corpo distorce e atrapalha a alma na busca pela verdade.
Nesta vida, portanto, para se desenvolver o discernimento espiritual e a pureza, a pessoa tem que ignorar o corpo o máximo possível. Então, na cabeça desse pessoal, é importante que se viva num estado de contemplação, desapegado do mundo e da sua realidade material. É assim que o pensamento grego funciona, gente. É bom a gente saber disso. Epiteto, por exemplo, ensinou aos seus discípulos que a vida boa é despida de esperanças e medos, ou seja, uma vida reconciliada com a situação atual, vida que aceita o mundo como ele é. Então, a partir dessa ideia, a contemplação levava as pessoas a entender que o mundo físico é temporário e até mesmo ilusório, e que ficar super envolvido ou ligado emocionalmente com o mundo material arrasta o ser humano para um tipo de existência animal, marcado por medo, raiva e ansiedade. Portanto, a partir desse conjunto de pensamentos, o trabalho é visto como uma barreira a uma vida mais nobre. Você entendeu? Olha que interessante. Se eu desprezo a vida material, a própria existência material, o trabalho, ele me atrapalha, segundo o pensamento grego, e me impede de ser alguém contemplativo, evoluído. Então, quem trabalha, segundo o pensamento grego, regride, se torna um animal. É isso que eles pensam, muito interessante. E dentro desse pensamento ainda há um agravante. Os gregos, eles criaram uma classificação para o trabalho. O trabalho mental, ele é mais nobre. E o trabalho braçal é menos nobre. Bem interessante. A estrutura social funcionava assim. Você tem os escravos fazendo o trabalho braçal menos nobre, e os intelectuais, a aristocracia, a elite, que ficava pensando, elucubrando e fugindo do material. Haja visto essa concepção, de pensamento de que as coisas materiais não são boas. Muito interessante isso, né? Agora, não se engane, porque todas essas informações ou essa concepção, ela está também presente na nossa forma de pensar. Não tenha dúvida de que nós também pensamos assim. É claro que a sociedade moderna, ela rejeita a escravidão, né? A gente luta contra isso e hoje esse pensamento é muito mais forte. Mas a gente pensa bastante assim. Não tenha dúvida disso. O filósofo cristão Lee Hard e muitos outros argumentam que essa atitude grega em relação ao trabalho e a sua posição na vida do ser humano foram amplamente preservados no pensamento e na prática da igreja cristã, a ponto de dizer que esse conjunto de ideias se tornou, digamos assim, universal. E a gente não precisa fazer muito esforço aqui, vamos bater um papo rápido aqui sobre esse tema, para a gente pensar e concordar com isso. Nós também pensamos assim. Todo mundo é doido para se aposentar. Todo mundo é doido para criar uma estrutura que lhe proporcione à pessoa a condição de não trabalhar mais. Parece que trabalhar, a gente falou um pouquinho isso no capítulo anterior, na conversa anterior, parece que o trabalho é realmente visto como algo pesado, como um castigo. Deixa eu fugir do trabalho. Se eu enxergo o trabalho como um castigo, eu não consigo perceber, é óbvio, a dignidade do trabalho. E pense você o quanto essas ideias gregas, elas estão sobre a nossa concepção de pensamento, porque existe uma ideia de uma espiritualidade que separa o espiritual e o material. Nós herdamos isso e incorporamos isso na nossa espiritualidade, não tenha dúvida disso. Esse mundo e tal, e o mundo que virá, e o mundo espiritual, uma concepção grega e um pensamento grego, inclusive nos levando a fazer orações esquisitas e termos
percepções sobre o mundo também esquisitas, né? Muita gente por aí orando para que Deus leve, para que Deus tire, para que as coisas, que o Senhor me livre desse mundo, não é? Interessante isso. Esquecemos de compreender ou esquecemos de perceber, ou não percebemos ou esquecemos de que essa não é a realidade apresentada pelo Evangelho. Jesus vem a esse mundo e anda neste mundo, e ele não nos leva embora quando nós nos convertemos. Ele nos deixa aqui com aviso de que nós teríamos aflições, sem dúvida, mas de que aqui ele estaria conosco, nos ajudando a viver nesse mundo e a trazer o reino de Deus para este mundo. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Portanto, às vezes nós temos também uma ideia equivocada sobre o trabalho a partir dessa concepção. Não vejo a hora de que esse tempo de trabalhar acabe. Será que é isso mesmo? Não é? Mas vamos aprofundar um pouquinho aqui a conversa sobre isso a partir desses insights aqui sobre o pensamento moderno a respeito do trabalho. Bom, o trabalho aqui nessa sociedade em que vivemos é visto como um mal necessário, né? O bom trabalho, segundo o pensamento que a gente tem hoje, dá dinheiro para a gente sustentar a família, é bacana. Então eu quero ganhar bastante para sustentar bem a minha família, e se eu puder, eu quero pagar alguém para fazer o trabalho braçal. Hoje está um pouco mais complicado isso, porque as domésticas ou trabalhadoras que trabalham em casa, né? As empregadas domésticas, talvez eu não esteja usando o termo adequado para isso hoje, mas esse trabalho é interessante, né? As pessoas querem ter uma empregada em casa, querem ter uma pessoa que cuide das coisas braçais. Se eu tiver dinheiro suficiente para isso, ufa, que bom, né? Olha só como esse pensamento faz parte da nossa maneira de encarar a vida. Outra coisa que um trabalho de pouca remuneração é uma afronta. É isso aí. Aceitar o emprego que não é funcionalmente adequado e que foge do meu dom para ter dinheiro, ok. Pense nisso. Muita gente prefere trabalhar num trabalho que pague mais do que um trabalho que consista e se encaixe e converse e esteja adequado aos meus valores, aos meus propósitos. Eu já contei uma vez lá na nossa comunidade, numa pregação, que certa vez eu fui surpreendido pelo meu filho, que faz hoje a sua terceira faculdade, não que tenha terminado as outras duas, não, ele não terminou as outras duas, mas ele as deixou, e depois de um tempo, conversando com ele, eu perguntei por quê, né, o que tinha acontecido. Ele disse, eu não via propósito naquilo, e foi uma bela surpresa eu ouvir isso do meu filho. Eu não via propósito, e isso é muito interessante, porque talvez o propósito seja a última coisa, uma das últimas coisas levadas em consideração no momento de alguém aceitar um emprego. É claro que existem situações e situações. Se você está realmente em dificuldade financeira, qualquer trabalho que vem, a gente abraça e vamos para cima. Mas muitas vezes, diante da possibilidade de se escolher, as pessoas escolhem e levam em conta só a questão financeira, deixando propósito, deixando possibilidades de ajuda ao outro, deixando até mesmo honestidade e outras coisas a mais de lado, porque preferimos um trabalho que nos pague bem. Um trabalho de pouca remuneração, ele parece que é uma afronta, né? E também preferimos o desemprego a um trabalho abaixo do nosso nível. Olha que interessante. Quem alcança o sucesso alcança sempre desprezando o trabalho braçal. O que é ter sucesso profissional hoje? É não fazer o trabalho braçal. É escalar dentro da sociedade
um patamar construído por nós que leva a pessoa a fugir disso. Qualquer tipo de trabalho braçal é tido como indigno. É bem interessante isso. Então, essa ideia de preferirmos um desemprego a um trabalho abaixo do nosso nível se manifesta, porque eu não vou me rebaixar e vou fazer alguma coisa mais simples, mais operacional, braçal do que eu sou capaz ou do que eu já fiz, porque olhamos para esse tipo de trabalho de maneira a desqualificá-lo, né? O que importa, gente, em tudo isso é percebermos que essa é a maneira que nós pensamos, ou um resumo dessa maneira que nós pensamos, influenciados pela cultura grega, influenciados por uma série de coisas, achamos que trabalho bom mesmo é aquele que a gente não faz nada e ganha muito dinheiro. Muito interessante, mas você sabe que o mais importante é a visão bíblica para tudo isso, porque um cristão é dirigido pela visão bíblica. E na visão bíblica, nós encontraremos a seguinte situação. O trabalho, ele é visto como sinal da dignidade humana. Isso. Na visão bíblica, gente, qualquer trabalho tem valor. Seja braçal, seja intelectual. Por quê? Porque ele reflete em nós a imagem de Deus. Vamos lembrar que nós somos privilegiados com tarefas. E essa é uma situação única na distribuição, ou melhor, na criação. Os únicos seres criados por Deus que receberam tarefas fomos nós. Os animais vivam aí, as plantas vivam aí, mas os seres humanos não é vivam aí. Eu vou dar atribuições a vocês. E isso é um privilégio, né? Em outras palavras, enquanto as plantas e os animais são chamados simplesmente para multiplicar, para frutificar, os seres humanos recebem explicitamente um trabalho. São chamados para subjugar, para ter domínio, ou seja, para governar a terra. Vamos conferir isso junto? Gênesis 1:26, a partir segunda metade do versículo, que eles governem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Tem mais? Tem. Gênesis 28b. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. É o chamado de Deus. E mais, Gênesis 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o seu nome. Olha só a atribuição. E para fechar, Salmo, Isaías é outro texto. Salmo 8, de 4 a 8, diz assim: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. E agora sim, para fechar, Tiago 3:7, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar tem sido domada pela espécie humana. Então, debaixo dessas leituras, nós podemos entender que nós somos imagem de Deus e por isso nós recebemos tarefas. Mas tem algo além disso. Então já entendemos. Recebemos tarefas não porque Deus queria que nós trabalhássemos à toa, mas porque isso reflete a imagem de Deus em nós. Mas olha que informação interessante. Os governantes do Antigo Oriente Próximo, o que é Antigo Oriente Próximo? É a região o grupo de nações e povos que estão ao redor de Israel, ali no tempo em que Israel domina ali aquela região da Palestina, domina a Terra Prometida. Olha só que interessante, aquelas nações, elas colocavam estátuas dos governantes
quando eles dominavam uma área. Eu sou o governante aqui do povo X. Eu invadi um território novo. Depois que invadi e tal, consolidei ali meu poder, vamos lá, coloquemos uma estátua do rei ali naquele lugar, do governante naquele lugar. E o que é que acontece? É que essas estátuas representam os dominadores. Eram símbolos da sua presença e da sua autoridade. Você está entendendo onde eu quero chegar? Em Gênesis 1:26, o termo ter domínio ou governar é um componente do que significa ser a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus aqui nesse mundo. Nós representamos Deus aqui nesse mundo. Olha que interessante. Nós somos convocados a representá-lo nesse mundo. Nós somos até chamados de vice-governantes, digamos assim. Os estudiosos, quando vão elaborar essa teologia sobre trabalho e sobre as funções que o homem recebe como delegação da parte de Deus na criação, eles até dizem que nós somos vice-reis, governantes. Ou seja, eu sou uma estátua, aqui entre aspas, é claro, a imagem de Deus aqui na terra, representando Deus. Então, administrar o restante da criação nos é dado por conta do privilégio que temos de sermos parceiros de Deus, continuando a sua obra e de desenvolvimento da criação, com a criatividade, capacidade manual, engenharia, tecnologia, porque Deus também não nos larga lá e olha, se virem, não, Ele nos dá a capacidade para tudo isso, né? Então, vamos aqui para um ponto importante. Enquanto os pensadores gregos achavam que o trabalho comum, especialmente o braçal, colocava os seres humanos no mesmo nível dos animais, para a Bíblia, todo e qualquer trabalho distingue os seres humanos dos animais, elevando os homens a uma posição de dignidade. Para a Bíblia é o contrário. Não é o trabalho que me torna bestial, que me bestializa. O trabalho me humaniza, eleva a minha humanidade, me faz alguém mais parecido com Deus. Olha que interessante. Na antiguidade, a realeza era considerada imagem de Deus, mas o trabalhador braçal não. Essa distinção acontecia. No texto, nós vemos algo diferente disso. Que texto? O texto bíblico que nos importa, né? Deus vê todo ser humano como a sua imagem e semelhança. Ou seja, a Bíblia democratiza os conceitos monarquistas e exclusivistas das nações que circundavam Israel. Olha só que diferença. Israel sempre foi diferente, uma teocracia, né? Isso nos traz esse ensinamento. Portanto, a gente precisa se lembrar que o trabalho é digno porque Deus faz e nós fazemos também como representantes dele. E todos os tipos de trabalho são dignos. Ponto. Todo tipo de trabalho tem uma dignidade inerente e implícita. Bom, olha só. Vamos pensar como é que Deus viria ao mundo a partir de algumas visões. Vamos pensar aqui, por exemplo, como é que Deus viria ao mundo dentro de uma visão grega? Ele seria um intelectual, né? Claro, depois de tudo que a gente conversou aqui, ele seria um rei, filósofo, ok. Provavelmente um Deus a partir da cultura grega seria assim, né? E um Deus a partir da cultura romana? Um estadista, né? Um homem forte, de política forte, comandante, é isso aí. Mas pense comigo, como é que Deus veio? Como é que foi? Jesus veio, irmão, como um carpinteiro e trabalhou como carpinteiro. Marcos 6,3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Então, é muito importante nós pensarmos nisso. O nosso Deus trabalhou na criação, trabalha. Quando veio até nós, veio como trabalhador, não
numa posição elevada dentro da sociedade da sua época, mas como um serviçal, como um carpinteiro, como um trabalhador, e ele nos dá então a clara ideia, a clara realidade de que todo trabalho é digno. Bom, a sociedade moderna, ela também estigmatiza o trabalho, né? Nós temos trabalhos de pouca valorização, as babás, infelizmente, os agricultores, os pedreiros. Eu diria que existe uma parcela da população que trabalha e eles se tornam invisíveis para nós. Os coletores de lixo, né? Gente que trabalha em trabalhos mais simples, às vezes nós nem olhamos para eles, né? Os seguranças, enfim, não quero amplificar muito essa lista, né? Mas você sabe do que eu estou falando. Mas nós vemos Deus trabalhando no papel de jardineiro lá no Éden e também de carpinteiro. Ou seja, um trabalho braçal é tão digno quanto uma formulação teológica. Vamos insistir um pouco nisso. Nenhum trabalho é um jarro pequeno demais para conter a imensa dignidade do trabalho dado por Deus. Palavras de Timothy Keller aqui. Pense comigo, como é que ficaria a sua casa se não houvesse uma faxina? Né? Às vezes diária. Aqui em casa todo dia tem que pegar a vassourinha e dar uma passada na sala, aquela coisa toda, e aí tem o dia da faxina mais pesada. Não dá, né, pra gente ficar sem isso. Então, a dignidade do trabalho simples é a manutenção da vida que Deus nos deu. E a gente não pode jogar isso fora de jeito nenhum, né? Em todo ambiente é preciso ajustar essa realidade de que todo trabalho é importante, inclusive na igreja. Você se lembra de Atos capítulo 6? Atos capítulo 6 nós temos a constituição dos diáconos. Os apóstolos estavam trabalhando demais e dividindo o seu tempo em pregar, ensinar a doutrina e cuidar da parte social daquele grupo gigante que já estava se formando logo no começo da igreja. Chega uma hora que eles estão sobrecarregados e eles oram e escolhem, a comunidade, melhor dizendo, ora e escolhe, de acordo com a determinação dos apóstolos, um grupo que se tornam os diáconos. A palavra diaconia no grego quer dizer serviço. E aí esse pessoal começa então a servir as mesas. E os apóstolos servem a doutrina. Quando a gente estuda o texto de Atos, você vê que há uma paridade de importância. Esses que são escolhidos para servirem à mesa, eles têm a qualificação alta, uma qualificação extrema. Homens cheios do Espírito Santo, homens que governem bem a sua casa, homens que conheçam o texto, homens de boa fé e de boa reputação. Para quê? Para servir à mesa. Dignidade, valor, e eles estão em pé de igualdade com a importância do que os apóstolos fazem. O texto deixa isso muito claro, né? Então, nós não podemos segmentar e desqualificar, isso aqui não é importante, aquilo ali não é importante. Tudo é importante, todo trabalho com dignidade, em qualquer situação, é importante, e a sociedade, a gente deve trabalhar, né, para que ela tenha o seu olhar ajustado a partir do nosso ajuste, a partir da nossa valorização a respeito disso. Eu tenho um exemplo interessante no meu convívio diário, que é com os rapazes que fazem a parte operacional quando a banda Resgate vai tocar. Você sabe que quando a gente vai tocar, hoje é necessária uma estrutura para que uma apresentação fique boa. Não é só a banda subir lá e tocar. Você tem que ter um bom técnico de som, que é o som que você, quando está assistindo um show, ouve, que a gente chama de PA, Public Audio. Então é o som que você ouve. Esse som que você ouve, nós temos um técnico responsável por isso. Ele fica lá pilotando, mais bateria, menos guitarra, mais voz, tá isso, tá aquilo, tá trabalho. Para você ouvir bem, preciso ter um técnico de PA. Você, para ouvir, para o show, a apresentação ficar boa, você tem que ter iluminação, né? Alguém que pilote aquelas luzes, alguém que pilote o telão. Você precisa ter alguém, no caso da banda, que coloque o som que a gente gosta de ouvir no nosso ouvido.
Uma curiosidade aqui é que a gente ouve um som diferente do seu, né? A gente ouve um fone de ouvido ali com um pouquinho mais do meu instrumento e outras coisas mais. Então, durante os últimos anos, nós agregamos pessoas que trabalham conosco, né? Os nossos técnicos, e a gente considera esse pessoal praticamente na mesma importância da banda. É verdade. A gente considera esse pessoal parte da banda praticamente. Por quê? Eles não aparecem nas capas dos discos, né, dos álbuns, eles não estão no merchandising, mas sem eles, a gente não consegue fazer. Ontem nós tivemos um ensaio e um dos nossos técnicos foi para montar tudo, para colocar tudo bonitinho, para a gente ouvir bem. Sem ele, fica complicado, sem eles. Não é? Então, é só ajustar a percepção de que todo trabalho braçal, todo trabalho, no caso desse não é só braçal, né? Eles são técnicos, são super habilidosos no que fazem, mas o que eu quero dizer é que a gente precisa parar de fazer esse escalonamento, essa hierarquização que prejudica demais, principalmente jogando a importância, né, daqueles que trabalham numa atividade mais cotidiana ou mais braçal, melhor dizendo, inferiorizando esse tipo de trabalho. Vamos fazer aqui uma rápida retrospectiva, então, sobre tudo que a gente conversou nesse tempo aqui e fecharmos o nosso assunto. Bom, lembre-se que a dignidade do trabalho está de forma muito clara descrita no texto bíblico, Gênesis 1, 26 a 28, o ser humano foi criado à imagem de Deus e recebeu a responsabilidade de dominar e subjugar a terra. A gente apresentou aqui a Ayn Rand, que dentro do seu trabalho percebe o trabalho criativo como essencial à dignidade humana. Ela, mesmo criticando o cristianismo, valoriza o trabalho, né? Interessante. A visão grega antiga do trabalho, o trabalho é visto como praga, como algo inferior. Aristóteles valorizava o desemprego como uma condição digna. A dicotomia entre corpo e alma resulta no desprezo pelo trabalho. E aí vamos para a sociedade moderna e a visão do trabalho, né? O reflexo do pensamento grego está sobre nós. Nós achamos que o trabalho é um mal necessário e dividimos socialmente, né, o trabalho no tipo de remuneração que nós podemos receber por ele, né, por meio dele. A visão bíblica do trabalho, o trabalho tem valor porque reflete a imagem de Deus. Seres humanos recebem a tarefa de dominar e administrar a criação, a imagem de Deus e o trabalho. Os seres humanos são representantes de Deus no mundo com a responsabilidade de continuar sua obra. Que mais? A valorização do trabalho braçal. A Bíblia iguala todos os tipos de trabalho sem distinção entre braçal e intelectual. Todo trabalho é digno, pois reflete a criação de Deus. Jesus e o trabalho. Jesus trabalhou como carpinteiro, mostrando que até o trabalho simples é digno, e a sociedade moderna ainda estigmatiza o trabalho. Trabalho de baixa remuneração são subvalorizados, a dignidade do trabalho está no serviço prestado à criação de Deus, o impacto do trabalho bem feito, trabalhar com dignidade transforma a percepção da sociedade sobre o valor do trabalho, e concluímos dizendo que o trabalho, em todas as suas formas, é uma extensão da obra de Deus que deve ser valorizado em todo o ambiente e contexto. E aí foi, portanto, o nosso papo desse terceiro episódio. Bom, o que eu tenho a dizer? Primeiro, que essa conversa ajuste o nosso olhar sobre trabalho a partir de duas óticas. Primeiro, a ótica sobre o nosso próprio trabalho. Então, eu quero falar a você que talvez se sinta desprestigiado e desvalorizado, já que a sociedade gera isso, essa percepção equivocada sobre trabalho. Siga em frente, irmão. Siga em frente e continue o teu trabalho. Ainda que a sociedade te rejeita, o olhar divino sobre o que você está fazendo é adequado e você está aí se fazendo o teu trabalho de forma digna, honesta e comprometida com a qualidade, né? Siga em frente e saiba que há dignidade no teu trabalho. A outra forma de olhar é olhar o outro, né?
e tirarmos da nossa frente qualquer tipo de preconceito e desvalorização com aquele que está trabalhando, ainda que num trabalho simples, braçal, operacional e aí por diante, né? Nós precisamos ajustar o nosso trabalho, respeitando todo o trabalho, valorizando todo o trabalho, potencializando todo o trabalho, inclusive ensinando, por exemplo, os nossos filhos a importância do trabalho, a importância da atividade braçal, digamos assim, na nossa própria Constituição. Creio que a partir dessas informações e dessa conversa, esse seja um bom caminho para todos nós, tá bom? Que Deus nos abençoe, foi muito legal estar aqui com você mais um papo. Logo, logo a gente sobe mais um vídeo sobre o assunto, dando sequência nessa conversa aqui, e espero que tenha sido bom para você, como foi bom demais para mim essa conversa aqui. Super abraço a todos, valeu, tchau, tchau.